Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 26 de fevereiro, e eu gostaria de ler com você uma passagem que está lá no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Lá diz assim: Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Nós, como cristãos, nós sabemos que Deus deseja que nós sigamos seus mandamentos e as suas instruções. Isso a gente está cansado de saber. Mas muitas vezes nós tentamos, apesar de tentar obedecer, né? O nosso jeitinho ele entra no meio do caminho e acaba atrapalhando de uma forma impressionante. Às vezes por ignorância, né? Nós não percebemos que o estilo de vida que a cultura atual estabelece para nós não deve ser a norma para aqueles que seguem a Jesus. Lembra que nós já falamos sobre o crente e o seguidor alguns dias atrás? Nós precisamos ter em mente, na verdade, que realmente quando nós escolhemos a seguir a Jesus, muitas coisas elas acabam mudando de ponto de vista, né? A principal razão, muitas vezes, que nós acabamos estando fora dos preceitos do Senhor é porque nós primeiro não decidimos quem é que está no controle da nossa vida e outras vezes por uma questão de rebeldia mesmo, né? Nós desejamos fazer aquilo que queremos e não importa as consequências, né? E as consequências elas chegam, eventualmente elas chegam e elas são devastadoras para a nossa vida espiritual. Quando nós não nos submetemos ao Espírito Santo, nós nos tornamos espiritualmente maturos. Muitas vezes regidos pelo quê? Pelo nosso desejo, pelos nossos direitos, pelas nossas expectativas. Porque nós não buscamos aprender as verdades bíblicas, a verdade que está de Deus, que está escrito na palavra do Senhor, nós não muitas vezes não conseguimos entender a profundidade que essa palavra derrama dentro da nossa vida, né? Por quê? Porque o que gera um crescimento espiritual é a palavra de Deus. Se nós, por consequência, não conhecemos, o nosso crescimento espiritual acaba ficando atrofiado. Nós precisamos sim nos posicionar com coragem, com determinação, com disciplina, para quê? Para que o poder e a vontade de Deus se estabeleça. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça. Mas para isso exige a nossa ação. Então eu queria te convidar para estar orando comigo nesse dia e dizendo assim comigo: Senhor, me ajude a crescer na graça e me tornar espiritualmente maduro. Eu oro para que ao me submeter à obra do Espírito Santo na minha vida, eu possa me tornar cada vez mais semelhante a Jesus, que ao viver e trabalhar para o teu louvor e tua glória, Senhor, eu possa discernir o que é bom e o que é mal. Ajude-me a permanecer firme na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que nesse dia você possa refletir sobre essas questões, né? Nós precisamos sim nos posicionar e ter as rédeas do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe e eu aguardo você aqui amanhã.